Aê, boa noite. Meu nome é Vivian Ferraroni, sou terapeuta floral sistêmica, sou especializada na área materno-infantil e hoje a gente vai falar como os florais podem te ajudar a quebrar padrões, sair dos padrões antigos. Primeiramente, eu queria trazer um pouquinho para vocês o que são padrões, do que a gente está falando aqui. Padrão é algo que alguém já provou, alguém já caminhou por aquela estrada, já deixou marcadinho ali para você e você entrou naquele padrão, naquele caminho e você segue ele, sem se questionar muito. A gente não se questiona quando a gente está dentro de um padrão. Porque se a gente se questionar, a gente começa a sair dele. Porque muitos padrões que a gente segue não fazem sentido e não trazem nenhum benefício para a nossa vida. A gente tem alguns padrões, por exemplo, com relação à criação de filhos, que é o que a gente vai focar aqui hoje, mas nós temos padrões de comportamento e de pensamento com relação ao dinheiro, as nossas crenças, nós temos com relação a relacionamentos interpessoais, temos padrões para... O padrão ele gera uma ordem, ele traz uma segurança, é a nossa zona de conforto, tá padronizado, um produto já foi padronizado. Então agora é só controlar para que nada saia fora do padrão. Na indústria a gente faz isso. Como engenheira de alimentos a gente tem um controle de qualidade, em todas as indústrias na verdade. Eu cheguei a trabalhar nisso numa época e é basicamente isso. A gente vê se nada saiu fora do ponto da curva, do padrão que a gente espera, de qualidade. Quando alguém sai fora do padrão, da família, se começa a se comportar diferente, diferente do que todo mundo se comporta, se todo mundo é gritão, a pessoa começa a ficar mais quieta, dá mais atenção para os filhos, alguma coisa está diferente, está errada, a gente julga, começa a procurar terapias mais integrativas, alternativas, complementares, ao invés de buscar direto um médico, fazer uma cirurgia e se livrar logo daquilo. Vocês passaram por isso? Então, quando a gente passa por isso, a gente é um ponto fora da curva, a gente saiu do padrão. E hoje a gente vai falar especificamente, eu vou responder as perguntas que chegaram, Então chegaram algumas perguntas aqui, a gente só tem 15 minutinhos, eu vou tentar ser o mais breve possível, que vocês que me acompanham sabem que eu falo bastante, quando eu começo a falar não paro mais. E os florais, onde eles atuam aí? Quando a gente está dentro de um padrão, a gente está dentro de uma vibração, um padrão vibratório também, Então, para sair da casquinha, tirar aquela casquinha inicial, para você ver que tem uma luz ali, que tem outras opções, é aí que os florais começam a te ajudar a agir. Então, uma pessoa que faz uma terapia, um acompanhamento de autoconhecimento, de qualquer outra questão que seja que a pessoa chega, porque muitas vezes ela chega querendo trabalhar alguma dor física, algum relacionamento que não está dando muito certo, trabalho. Quando ela chega com essa dor, a gente vai ter que olhar para quem? Porque a pessoa chega primeiramente apontando dedos, porque meu marido, porque o meu filho, todo mundo em volta está com problema, mas a gente só pode trabalhar com quem está ali, na frente, na nossa frente. No meu caso, o paciente, o cliente. Então, dito isso, quando a gente fala de quebrar padrões, sair do normal, a gente precisa se questionar muito se o normal que a gente está seguindo é o saudável. Porque para muitas famílias é normal gritar, para muitas famílias é normal se xingar, para muitas famílias é normal se tratar mal. Infelizmente, foi normalizado. A violência na nossa sociedade foi normalizada e ninguém fala sobre violência e nem agressividade. O que a gente usa é, tem um temperamento forte, é genético. É genético, o pai também era assim, a minha avó também era assim, deve ter vindo daí. As pessoas usam desculpas ao invés de tentar olhar, nomear e resolver aquilo. E tem o medo também, da pessoa, porque quando a gente olha, já não dá mais para ignorar que aquilo está ali. Entende? Quando a gente toma consciência que a gente já tem aquela questão a ser trabalhada, que alguém vai precisar resolver. E quem vai resolver? Quem viu? Quem viu? Foi você. Então você é o responsável para dar o passo, certo? Dá um oi para quem chegou aqui. Patrícia, Alessandra, Lilian, querida. Vou colocar o tema aqui da live. Essa live não vai ficar gravada, como eu havia mencionado, Deixa eu colocar o tema, pelo menos, Vamos lá. Florais para quebra de padrões. Vamos colocar assim. Padrões. Chegaram umas perguntas relacionadas a outros assuntos, Eu vou deixar eles mais para depois, porque hoje a gente tem pouco tempo para falar disso, tá bom?
mas eu vou responder as perguntas que chegarem por aqui também. Então podem mandar. Oi, minha mãe entrou também. Pediu até para entrar na live comigo. Quer falar comigo aqui? Vamos lá, vamos bater um papo gostoso. Eu já tinha feito o convite, né, de trazer para vocês algumas ferramentas da programação neurolinguística que todo mundo fica pedindo, mas ninguém entra comigo aqui, porque para dar exemplo, eu preciso de dar um exemplo com alguém, para ver como funciona. A hora que vocês virem como que é o negócio, aí vocês vão gostar, de verdade. A programação neurolinguística e as visualizações criativas são duas ferramentas que eu uso juntamente com os florais de Bach no processo de quebra de padrão, tá? Então vamos lá, começando com as perguntas. Oi, Ju, bem-vinda! As duas Jus entraram. Floral para ajudar na comunicação com o filho. E aí ela diz que ela tem um padrão de comunicação violento, né? Que é a base de ameaças, o tom de voz muito agressivo sempre. Então, o que a gente faz aí? Primeiro, a gente agradece, né, essa mãe e agradece ter a oportunidade de poder ter reconhecido que esse padrão existe. É porque esse é um passo muito grande, a gente se olhar e admitir, putz, minha comunicação não tá legal. É o jeito que eu estou fazendo que está afetando o meu filho, porque no geral, tá, quem ainda tá assim, sobrevoando, andando embaixo das águas, diz, não, é meu filho que é respondão, ele que é sem educação, mas e você? Como é que você responde aos pedidos dele? Como é que você responde aos chamados do seu filho? Da onde sai essa comunicação? Na antroposofia, a gente fala muito da onde sai a sua voz quando você fala. Ó, mudei até meu tom agora, viram? Muda, porque a gente toma consciência de onde eu vou me comunicar. Se a gente conseguir dar aquele passinho atrás, antes de abrir a boca e soltar aquilo que a gente tem vontade de soltar, porque a gente tem, não adianta negar, né? Não tem nenhum santo aqui na Terra encarnado ainda. Antes de soltar, a gente dá aquele passinho atrás, respirar e falar: é isso que eu quero passar para o meu filho? É isso que eu quero comunicar para ele nesse momento? Essa pode ser a minha vontade verdadeira, mas qual a consequência disso? Agora e lá na frente. O que eu estou ensinando para ele? O que eu estou passando? Que está tudo bem machucar? Que está tudo bem ofender? Que está tudo bem gritar? E não está. Não conheço nenhum ser humano que goste de receber grito. Primeiro porque o grito a gente sabe que ativa o nosso sistema de defesa, né? A gente vai para o nosso cérebro reptiliano e dali a gente começa só a reagir. Aí a gente não consegue mais raciocinar. Para voltar para o raciocínio, a gente faz a respiração quadrada, que eu já deixei aqui para vocês, uma ferramenta muito legal. Vai para o nosso canto da paz. Se você não fez o seu, faça. Eu fiz uma caixa da paz, porque o meu canto da paz já não estava usando muito. É uma caixinha com caderno da raiva, com alguma foto. Foto dos nossos filhos pequenos. Gente, olha, para mim funciona assim, maravilhas. Na hora que sobe aquela raiva, você cata a foto, deixa no celular, deixa no lugar que você pode acessar facilmente. Olha aquele bebê lindo, sorridente, aquela maternidade que a gente conseguiu viver sem ter respostas grosseiras, sem ter o filho gritando, né? Então, traz essa memória de luz na gente. A gente acessa ela e daí a gente consegue agir e não reagir, tá bom? Então, para ter uma comunicação saudável, primeiro a gente precisa ver o que está gritando dentro de você, né? Qual é a sua necessidade de machucar? Porque é uma necessidade que a gente tem, né? De ferir. Quem está ferido quer ferir também, muitas vezes. Né? Porque é difícil se olhar e ter que se curar, porque toma tempo, exige, né? É investimento de todos os lados, de todos os âmbitos que você possa imaginar. Vamos para a próxima pergunta. Nossa, devaguei aí, né? Ela perguntou como que a gente faz para sair do turbilhão da rotina e ter tempo para nós, que é um padrão, né? O padrão que a gente tem de fazer, é um padrão. Eu não vou dizer que já estive aí, porque eu ainda estou, ainda tenho muito a trabalhar nesse sentido, tá? Mas já melhorei muito, né? Do confiar no IN, que o IN também vai acontecer. Essa semana no Pathwork a gente estava lendo a palestra 213, se você tem curiosidade, o site é www.pathworkbrasil.com.br e ali tem as palestras, né, da Eva Pierrakos, que foi uma das fundadoras do Pathwork em 1960 e alguma coisa. Enfim, nessa palestra, ela fala sobre deixar nas mãos de Deus. Deixar que Deus haja por você. Dar esse espaço, né? Sair do padrão. Imagina que você chega em casa, né? E tá todo mundo sentado vendo TV. Ninguém fez nada na casa, né? E você chega e senta também. E fica ali. Você conseguiria fazer isso?
muitas mulheres, pelo menos que eu conheço, que eu já conversei, que eu já atendi, não conseguem. Né? A gente carrega nas nossas costas a responsabilidade de cuidar de tudo, fazer tudo, ter tudo organizado, ter tudo limpo. É um pouco do controle também que entra aí, né? E é o padrão que a sociedade impôs, mas não é só a sociedade, porque teve o nosso sim. Quem deu o sim para estar nesse movimento foi a gente. Então, quando você tomar coragem de dizer o não, e aí entra um floral, olha, estou esquecendo de dar os florais para vocês. O Floral Century. Tá? O Floral Century serve para esses momentos, para essas pessoas, e é um floral que serve para personalidade também, de você aprender a dizer não. E se você tem dificuldade em aprender, em ouvir os nãos, se alguém te diz não e você se ofende, provavelmente você tem dificuldade de dizer um não também. Porque senão você entenderia a postura dessa pessoa, né? Foi uma coisa que eu aprendi quando eu saí do Brasil, a falar não, porque a falar e a ouvir não, na verdade. Mas mais vale um não sincero do que um sim fingido, pensa bem. Né? Quantas vezes a gente não encontrava com pessoas, no geral, olha como é cultural isso, eram brasileiros, né? Que a gente encontrava, amanhã vamos tomar um café, vamos amanhã 3 horas, tá, passa nossa casa, e não virava nada. Até que encontrei, né, os alemães, chegam a falar, vamos tomar um café quando? Que horas? Abre a agenda, anota ali o horário, né? Amanhã eu passo na sua casa, então 2h30. 2h30, a pessoa tava lá batendo na minha porta, e às 2h30 a gente ainda tá colocando o bolo no forno, né? Fala a verdade. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, esse respeito, né, esse padrão de respeito que a gente tem pelo tempo do outro, eu aprendi saindo do Brasil, né? A duras penas. Minha landlady falava para mim, Vivian, você não pode se atrasar. Porque a outra pessoa, ela se organizou para estar ali no horário que vocês combinaram. Por que você não chega no horário? Tapa na cara, né? Levei muitos. Mas aí aprende, né? E é um padrão de achar que tá tudo bem atrasar, de achar que tá tudo bem não fazer tudo, né? Se responsabilizar por tudo. Vou voltar para a pergunta agora, tá? Divaguei aí. Mas, e ter tempo pra gente, o tempo tem 24 horas para todo mundo. Se você não está tendo tempo para você, é porque você está se negando. Alguma parte sua não está de acordo, não está te permitindo dar esse tempo. Tem uma parte sua que se sente culpada? Fine. Tem uma parte sua que se sente perdida? Wide out. Tá? E a gente vai trabalhando isso com os florais vão ajudando a como se diz? É como se você imaginasse, isso eu consigo trazer isso para vocês, que passa pela minha cabeça, transmitir em palavras, uma casquinha, tá? Uma pessoa assim com uma casca em volta dela, que são anos e anos no mesmo padrão, tá? O padrão vai se calcificando ali e vai formando essa capa rígida, dura, né? Que é o padrão. E para sair desse padrão, desse bonequinho enrijecido, a gente precisa fazer algo, tomar um banho, né? A gente precisa de algo que comece a descalcificar, comece a vibrar talvez uma frequência, vamos usar a vibração, né? Que os florais trabalham aí. Numa frequência tal que essas camadinhas começam a se dissolver. Vocês conseguem imaginar? Visualizar isso? Estou passando direito para vocês? E essa primeira camadinha, como diz o Dr. Bhatt, ele chama de descascar a cebola, né? Camada, começa a se suavizar. Aí na hora que sai essa camada mais grossa de cima, as outras começam a aparecer, né? Os outros padrões que a gente foi acumulando durante a vida. E aí vão entrando outros florais, por isso que a formulazinha vai mudando pouco a pouco. Sutilmente ela vai sendo transformada. A não ser que já vi acontecer, tá? De pessoas que chegam e a gente tem uma transformação muito grande. Então, assim, dos florais, né, que estavam ali agindo na primeira camada, eles conseguem penetrar mais e os florais são bem diferentes na segunda consulta, o que é um pouco mais raro, mas não é impossível, acontece, tá? E é assim que age, assim vai nessa vibração, né, os florais ele age no oposto, diferentemente da homeopatia que age no similar, né? Agindo no oposto, ele começa a vibrar, trazendo para o outro lado. Então isso vai se desfazendo, vai se amolecendo, vai ficando mais permeável para as novas ideias chegarem, para o novo padrão se estabelecer. Ele precisa de espaço, né? O que está aí dentro de você tomando esse espaço do padrão que você quer mudar. Essa mãe, por exemplo, me perguntou assim, olha, eu queria muito deixar de gritar, eu já fiz curso, eu já fiz promessa, eu já rezei o rosário. Ela disse que usou muitos recursos, ela não disse todos, né? Mas realmente existem bastante. A gente precisa olhar para muitas coisas aí
Uma delas é, da onde veio esse padrão do grito? Né? Porque eu já encontrei pessoas que disseram que na família delas ninguém gritava e ela é a gritona. Então, da onde veio isso? Nesse processo de se olhar, né, da onde vem esse grito? Quando você grita, da onde vem esse grito? Vem de um medo? Né, quando você grita com seu filho, que você está corrigindo, né, geralmente são nesses momentos que a gente acaba gritando, você está gritando por um medo que ele lá na frente vai se tornar um bandido? Né? Ó, se não cuidar agora, lá na frente, não é? A sociedade põe esse medo na gente. E a gente fala sim, e a gente aceita. E a gente acaba indo para o medo, criando no medo. Né? Você vai para uma frustração, que você gostaria de estar fazendo outra coisa, mas está ali com seu filho. Você não queria estar ali naquele momento, que acontece. Né? Quem nunca teve vontade de não ser mãe por pelo menos 2 horas durante o dia? Ou quem já teve? Levanta a mão aí. Ontem, para mim, foi um dia que das 5 às 10 da noite eu falei, eu gostaria tanto de estar sozinha. Né? Eu estava produzindo, estava tendo ideias, estava sendo no meu momento criativo e não pude deixar fluir porque eu tinha outros compromissos, né? Que são as minhas filhas. Então, tem a frustração. Eu fiquei frustrada, de verdade. Mas a gente não faz nada com isso, a gente tem que aprender a se expressar para isso não ficar guardado no corpo, né? Não se calcificar aí. E tudo bem, hoje eu já amanheci bem, a gente coloca em outro lugar, né? E a raiva, um grito que vem da raiva e da vingança muitas vezes, porque gritaram tanto comigo e eu sobrevivi, eu tô aqui, eu tô bem. Como que? Não vou matar. Um grito não mata ninguém, não é assim? Um tapinha não dói, um grito não mata. E a gente segue naquela loucura que é o grito, né? Da vibração que vem junto com o grito, aquele impacto que tem no ambiente até, né? Não sei se vocês já... Eu me lembro na minha infância, minha avó que me criou, né? Minha avó benzedeira, sou muito grata a ela, mas ela era bem gritona, italiana, e olha, tinha todos os palavrões italianos, eu sei. O pouco de italiano que eu sei, a maioria são palavrões. E eu me lembro, né, das coisas vibrarem quando ela gritava, na minha posição, né? Pequena, ali, frágil. Isso era o que chegava para mim. Porque a gente nunca sabe, né, o programa, o mapa mental que tem a criança, na experiência que ela viveu já e como ela vai interpretar isso. Esse é um assunto para outra live inteirinha, né? Gente, eu acho que foi isso que chegou para mim, não chegou muita coisa a mais. Dei uma resumida aqui, a gente já está com o nosso tempo contado. Queria agradecer a presença de vocês. Se vocês ainda não conhecem o meu perfil, deem uma visitadinha aqui no feed, tem muita coisa legal. Eu amo florais, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa de apoio no processo de autoconhecimento e, consequentemente, no processo de quebra de padrões. Eu juntei isso com a disciplina positiva porque eu vi resultados aqui na minha casa, né, usando essas ferramentas, e a programação neurolinguística. Eu falo que eu criei um pacote redondinho, assim. Para mim, tem sido fantástico. E as visualizações criativas que eu já usava, que eu nem sabia que faziam parte da programação neurolinguística e que também são parte da hipnose, né? Eu fiz um curso breve de hipnose com a Sofia Bauer, fantástica ela, mas acabo não usando muito, ainda não estou muito confiante aí. Mas é muito gostoso poder lidar, trabalhar aqui, né? Trabalhar no nosso ser, que é isso que a gente vai levar para o resto da vida e por toda a eternidade, né? Muito obrigada por vocês que participaram e eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Eu vou deixar novamente aqui opções de lives, de assuntos, vou deixar a caixinha aberta para perguntas e 7 e 10 da noite. Toda quinta-feira a gente tem 15 minutinhos juntas para falar sobre um assunto que te interessa. Muito obrigada e até a próxima semana.